Já são 3 meses de quarentena e a alimentação tem sido um desafio para muita gente. Mais tempo ficando em casa, né, dona Águida? Daí tem aquele bolinho, tem aquele belisco ali Pão da caseiro, tarde. muitas pessoas gostam de fazer. Cafezinho da tarde, aí é um bolo disso, um bolo daquilo, acaba todo mundo abusando um pouquinho. Na verdade, a gente acaba saindo da rotina, ficando mais em casa, tendo um tempinho a mais. Muitas vezes as pessoas se aventuram na cozinha, é aí que Cozinhando mais. aí que a gente começa a engordar também. Bom, vamos conversar com o Arthur Costa sobre isso, que está com uma nutricionista. Arthur, você tem se alimentado bem neste período? Estou vendo que você segue elegante, fininho aí. Como é que está a sua alimentação em casa? Oi, Rogério, Águida, boa tarde para vocês, para todo mundo acompanhando o Link Vanguarda. Não tá fácil, né? Eu confesso que sim, estou comendo um pouco mais do que normalmente eu como, principalmente naquele momento que você está sem fazer nada, né? Tenho evitado fazer exercício assim ao ar livre. Acho que mesmo com máscara tem muita gente nos lugares aglomerados, então tenho evitado. E acho que nesse momento eu acabo comendo o que eu não comeria antes. Não sou um bom exemplo, né, Natália? A ansiedade acaba sendo a desculpa de muita gente mesmo, né? Não tem jeito. Sim, na verdade eu tenho ouvido muito dos meus pacientes, dos meus amigos e nas redes sociais essa queixa, né? De que, eu tô comendo muito, eu tô exagerando, comendo coisas que eu não comia tanto antes. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que isso é normal. Porque a gente está vivendo um período de muito estresse, de muita ansiedade, incerteza, inclusive medo de poder ficar sem comida no futuro, né? Então, as pessoas podem estar vivenciando o que a gente chama de um comer emocional aumentado, né? Que é utilizar a comida para alguma função emocional, seja o próprio tédio, né? Seja a ansiedade, a tristeza, a felicidade, é utilizar a comida dessa forma. Então, eu acredito, eu vejo isso nos meus pacientes, que isso está acontecendo com mais frequência. E tem jeito, o jeito é evitar comer desse jeito, ou já que não tem jeito, se a gente vai ter que comer, né, mudar o que a gente está comendo? Na verdade, é bem difícil a gente conseguir não... Quando você está vivendo um comer emocional, é bem difícil você conseguir evitar comer, porque ele está criando uma função ali para você. Então, o que eu aconselho é, primeiro de tudo, aceitar, né? Entender que é normal, não se culpar, não se recriminar e observar, né? Observa quando você está buscando esse alimento que é conforto, que ele está te dando um prazer, que ele está te dando uma alegria. O que é essa emoção? O que é que você está precisando? Porque dependendo se você consegue identificar, né, que é porque eu estou entediado ou porque eu estou triste, você pode encontrar outras maneiras de lidar com isso. Inclusive, a comida, esse aumento também está muito ligado à busca por prazer, porque, como você falou, a gente está deixando de sair, né, deixa de fazer o exercício, ou deixa de sair com amigos, deixa de socializar. Então, a comida ela pode estar sendo a sua única fonte de prazer. É algo interessante observar. Bom, você faz parte de um grupo que, na verdade, ele não recomenda aquelas dietas, corta isso, corta aquilo, mas, na verdade, é uma reeducação ali do que a gente está comendo, né? Esse é um bom momento para começar a ter essa relação mais íntima com o que a gente está colocando para dentro? Eu acredito que sim, né? O grupo que eu faço parte chama GIETA, que é o Grupo Interdisciplinar de Estudos em Transtorno Alimentar, e nós defendemos uma abordagem que é mais voltada para o comportamento. A gente entende que, acho que todo mundo que já fez alguma restrição, alguma dieta, teve algum momento que parou de funcionar, que não dava para dar conta e entrou no efeito sanfona. Então, a gente recomenda, principalmente nesse período agora, que já tem tanta coisa acontecendo, que as dietas não são um bom caminho. O que a gente aconselha para aproveitar essa fase já que a comida está sendo uma fonte de prazer, aproveite, sente, deguste, crie esse momento gostoso com a comida, faça receitas especiais, né? O aproveitar não precisa ser sempre um comer em excesso. O aproveitar pode ser estar ali, degustar cada mordida, porque às vezes a gente está comendo e não está percebendo, né? Está desatento. Então, olhar para como você come, com atenção, com prazer, com as pessoas que moram com você, isso pode já deixar a sua relação com a comida muito mais tranquila. Bom, é claro que esse é um assunto que gera muita curiosidade de muita gente. A gente recebeu uma pergunta, né, pelo aplicativo Vanguarda Repórter, da Silvana. Ela pergunta se entre todos esses tipos de alimento que a gente tem à disposição, algum é mais indicado para esse momento para dar ânimo. Acho que a Silvana está com falta de ânimo e ela está querendo, talvez, com algum tipo de alimento, ter esse ânimo. Existe?
Então, um alimento específico que dê ânimo, assim, na verdade, não existe, né? A falta de ânimo pode estar até ligada a problemas no sono, a ansiedade que está acontecendo. Agora, uma alimentação que tenha um pouco de tudo, que seja mais equilibrada, que seja também prazerosa, tende a te dar mais ânimo do que uma alimentação que é pouco variada, né? Que é muito rica só em um componente, por exemplo, só em açúcar. Uma alimentação que está mais faltando uma cor, eu costumo dizer, ela pode nos deixar desanimado. A dica, então, um prato colorido, né? Isso Muito ajuda bastante. E gostoso, tem que ser bonito também. Legal, muito obrigado, viu, pelas suas dicas, Natália. É isso, né, pessoal? E vocês aí no estúdio, Águida, Rogério, vocês também estão exagerando um pouco, comendo mais que o normal? Bom, eu já me entreguei dizendo aqui, só pelo jeito que eu te chamei, né, Arthur? Já entreguei que o bolinho da tarde não tá fácil. Agora, a Águida Queiroz sinalizou aqui que gostou muito da dica do degustar o alimento com calma. Com calma, porque no dia a dia, na nossa rotina, é tão rápido, é tão tudo muito fast e você acaba se alimentando Arthur, muito obrigado. rápido. E isso faz com que o seu cérebro não entenda, por isso que você come muito mais. Quando você tem um tempinho para você almoçar de fato e sentir os alimentos, é interessante como a saciedade vem mais rápido. E isso é muito gostoso. Que tem um período ali de uns 20 minutinhos para o cérebro entender, opa, tá chegando o alimento, deixa acalmar e tal. Por isso que é bom não comer com muita fome, né? Exato. Ter os lanchinhos ao longo do dia. Em porções pequenas, enfim, coisas que a gente deve fazer no dia a dia para tentar ter uma alimentação mais tranquila. Dicas de Águida Queiroz. Vamos lá para as redes sociais. Também comentou isso com a gente e vamos começar aqui com a Flá. Não falou que cidade que é, mas ela está dizendo o seguinte, ó. Sou nutricionista e percebendo que muitos pacientes estavam com dificuldades de seguir a alimentação, criei um grupo para eles para se motivarem, tirarem dúvidas. Juntos podemos nos ajudar. Ah, legal. Ela juntou uma turma aí que estava mais ou menos com as mesmas dúvidas para todo mundo trocar uma ideia. Legal. É isso, porque as pessoas acabam passando pelas mesmas experiências, né? Tá todo mundo no isolamento social. Patrícia Pereira de Pinda, a alimentação piorou e muito ansiosa e nervosa. Vou comendo tudo pela frente. Ô, Patrícia, segura a onda aí, ó. Pega as dicas aí que a nutricionista já deu, que a Águida Queiroz também emendou aí. Degustar com calma os alimentos. A Flávia de Jacareí faça cardápios leves para não sofrer depois da quarentena. Com carnes, frutas, verduras e legumes e mexendo o corpo para não cair em tentação. É isso, Flávia, boa, é isso aí. Tentar manter a atividade física em casa não é fácil, mas se tiver uma rotininha ali, dá uma caminhadinha no corredor, vai e volta todo dia. Uma corrida também, escada ajuda, né? Num prédio, por exemplo, verdade. Sobe todos os, né, como fala? Degrau? Os degraus não, mas... É muita coisa, né? Mas tem gente que faz isso, Rogério. Sobe e desce. Né? Vamos lá para Rosimeire Dias. Mudei minha alimentação há um mês e já vejo resultados. Muitas verduras, frutas e substituí a farinha branca por integral e arroz integral também. Aí. Boa, né? Porque também é um bom momento para a gente começar a procurar também um outro tipo de alimentação, procurar receitas novas, já que está ficando todo mundo em casa. A internet tem tantas receitas, né? Ajuda. G1, inclusive. Muito bem. Já que estamos falando de índice de isolamento, ontem nós cometemos um erro, vamos fazer uma correção. Nós dissemos que São Sebastião tinha registrado 47% de isolamento no último sábado. Errado, o número correto está aqui, ó, 61% o índice de isolamento de São Sebastião no último sábado. Até estranho, né? A gente comentou aqui ontem que São Sebastião estava sempre acima aí dos 60% e realmente ficou em 61%. Eu peço desculpas pelo nosso erro. Os números de Covid-19 na nossa região, que infelizmente continuam subindo, se aproxima de 6 mil casos de Covid-19 na nossa região. Isso já é mais do que o dobro do comecinho do mês, dia 3 de junho, quando eram pouco menos de 3 mil casos, o que já era o dobro do que tinha sido registrado no dia 17 de maio. Então, de 17 de maio dobrou, 3 de junho, e agora, mais que dobrou 20 dias depois, são 5.953 casos de Covid na nossa região. Cidades com o maior número de casos, a gente vai começar de baixo para cima aqui, que são cidades com mais de 300 casos. Em sexto está Caraguatatuba, 347, sendo 24 mortes. Bragança Paulista se aproximando dos 400 casos, sendo 13 mortes. Taubaté já passou dos 420, sendo 15 mortes. Jacareí, 464 casos, sendo 28 mortes.
São Sebastião, 466 casos, sendo 8 mortes. E São José dos Campos, a maior cidade da região, disparado aí na frente, se aproximando de 2.200 casos, sendo que 81 moradores da cidade morreram por Covid-19. Meio-dia e 53, quase 54. Dá uma olhada, qual é o assunto agora? Olha aqui. Ai, que carinha de dó, gente. Fofinho, né? Não é? Bom, é o assunto, né? Com mais tempo que a gente tem em casa, muitas famílias resolveram ter animais de estimação ou estão redobrando a atenção com os pets. Mas você sabia que é bom dosar esse excesso de carinho com os animais? Puxa vida, essa eu nunca ouvi. Vamos ver. Katrina. Ela tem nome de furacão porque chegou fazendo bagunça por aqui. A Flávia adotou a filhote no meio da quarentena para deixar a casa mais animada. Extremamente mais divertido, porque a gente conversa, fala o dia inteiro, trabalha muito, mas aí chega um momento que a gente quer fazer uma coisa diferente, né? A gente tá aqui há muito tempo dentro de casa já. Então a gente se diverte com o cachorro. Como todo filhote, a Katrina dá trabalho e tem energia de sobra. É aí que o Douglas entra em ação. Ele é adestrador. A Flávia buscou esse serviço para melhorar o comportamento da Katrina. A hora que a gente está cansado e ela está na explosão da energia, e aí não tem o que fazer, ela não sabe falar. Então a gente tem que sair, passear, brincar aqui dentro de casa. Aí a gente faz bastante exercício do adestramento, porque isso acaba cansando ela mentalmente. E é assim que a gente tem lidado todos os dias, com muito amor e muita paciência. A Katrina está aprendendo a andar na rua e já atende os comandos básicos. Senta. Pata. Muito bom. Fica. O Douglas atendia em média 30 animais por semana antes da pandemia. Boa parte da agenda precisou ser adiada, mas ele percebeu que tem muito cliente com dúvidas sobre como lidar com os animais na quarentena. Nós não ficávamos tanto tempo com os cães em casa antes. Hoje em dia, por causa dessa quarentena, tá todo mundo junto, a gente acaba tendo mais afeto, fazendo mais coisas que não deveríamos fazer com os cães, que é o quê? Deixar dormir na cama, a gente faz coisas excessivas. E isso acaba prejudicando o comportamento do cão. O mais importante é fazer uma obediência básica para o seu cão, que é você ensinar ele a comandos e poder, com esses comandos, usar o físico e o mental do cão. Agora, na quarentena, as famílias estão bem mais próximas dos animais. E isso precisa ser bem observado para não dar nenhum problema quando todo mundo voltar à rotina. Essa veterinária, que trabalha com comportamento animal, explica que a separação repentina pode trazer prejuízos para a saúde dos cães. Um deles é uma patologia que chama síndrome da ansiedade de separação, onde o animal ele entra em sofrimento quando não fica na presença do tutor. E a gente já sabe que esse período que o animal de quarentena, né, que foram aproximadamente 2-3 meses, na qual o animal já esteve muito mais próximo do tutor do que antes, é um período que pode realmente resultar nessa patologia. Alguns comportamentos agora são importantes para o momento pós-quarentena. O manejo que a gente vai estabelecer hoje, como pequenas separações dentro de casa, conseguir fazer com que o animal se sinta bem através da interação com algum brinquedo recheado, né, um enriquecimento ambiental nos momentos que ele está sozinho é muito importante. A Katrina não entende nada disso. Ela só está interessada mesmo em carinho. E os cuidados são responsabilidade da Flávia. Às vezes eu chego em casa, eu quero brincar correndo com ela e não, eu tenho que falar, vai pra caminha, espera até passar toda a ansiedade dela. Aí eu fico um pouco sentida, mas há males que vem pro bem. A Katrina é um furacãozinho mesmo, deu para ver. Mas agora ficou claro, deu para entender. A preocupação já, e a dica da veterinária nesse sentido, é a preocupação pós-pandemia. Porque aí o bicho acostuma ali o dia inteiro com o dono, com a dona, e depois sofre com a ausência. Vai ficar 7, 8, 10 horas fora de casa. Acaba descontando em algumas coisas, como por exemplo, mordendo o sofá, mordendo um chinelo. Às vezes acontece. Experiente, viu? Sabe tudo. Já perdi alguns chinelos. E a VAC, esse assunto bombou nas nossas redes sociais. Olha a Tânia aqui, a quantidade de gatinhos. Nessa quarentena adotei mais 3 gatos. Ela já tinha 3, agora são 6. Olha, com todos E ela os mandou pra gatinhos gente, olha que legal a montagem, ficou muito legal, lindas. Tânia. Valeu, obrigado pela foto. O pessoal adora mandar foto com o bicho, né? Não tem Carol jeito. também mandou de Aparecida. Meio difícil segurar essa galerinha em casa. 3 também, né? É um trio. Olha aí que lindos. legal.
Tem mais. Opa. Tem mais. É que tem tanta Mônica. foto aqui que até eu estou errando aqui, ó. Isso. Vamos lá, Mônica de São José dos Campos. Ai, que linda. Todos os dias converso com minhas porquinhas da Índia. São pets que requerem muita atenção e interatividade para não se estressarem. Essa é a Lindinha, tá bom? Vou aumentar a foto da Lindinha aqui, Mônica, para você não ficar bravo que eu não aumentei a sua foto também, ó. Tá aqui, Que ó. doçura, Lindinha. 12h34, esta semana o Link Vanguarda está conversando com atletas da região ou que estão vindo para a região. Ontem a gente conversou com o Bruninho, da Seleção Brasileira de Vôlei, e que está vindo para o Taubaté. Hoje a gente conversa com uma atleta que é da região, que está aqui na região e que muito provavelmente também vai para a Olimpíada de Tóquio. Os jogos foram adiados para o ano que vem, o que só aumentou a ansiedade e a expectativa desses atletas. Felipe Rodrigues, nosso parceiro do Globo Esporte da Vanguarda, apresenta quem é a nossa convidada de hoje. Boa tarde para você. Rogério, tudo bem? Olha, a nossa convidada hoje ela tem só 20 anos, mas quase metade desses 20 anos ela compete profissionalmente. Eu vou chamar ela aqui, só de olhar atrás, na estante dela, vocês já vão ver o tanto de troféu. Boa tarde, Pamela, tudo bem? Boa tarde a todos, espero que todos vocês estejam todos bem aí. Ô Pamela, eu queria saber, o Rogério te apresentou falando sobre Tóquio, e você estava numa fase conquistando tudo, atual campeã mundial de skate, e aí recebeu a notícia do adiamento das Olimpíadas. Como é que você está processando isso? Exatamente, infelizmente as Olimpíadas foram adiadas para 2021, estava vindo de um ano muito bom de 2019, quase todas as competições conseguindo ficar em boas colocações. 2020, consegui ganhar o primeiro campeonato da segunda janela e agora as Olimpíadas adiadas. Estava muito focada, mas é o momento da gente pensar coletivo e acho que foi a melhor coisa que poderia ter feito no momento. Não podemos brincar com a nossa saúde e focar ainda mais que 2021 a gente acha que está longe, mas logo está chegando. Ô Pamela, obrigada, viu, pela sua entrevista aqui no Link Vanguarda. Bom, você é da modalidade street, que significa em português rua. Como que você está fazendo agora para treinar? Você precisa de espaço, precisa ficar na rua? Tem improvisado na sua casa mesmo? Como que você tem feito? Sim, graças à minha equipe, junto com o meu empresário e meus pais, a gente conseguiu uns obstáculos, que é um caixote, um corrimão, para mim não ficar parada dentro de casa. Então eu consigo colocar esse caixote de corrimão na garagem ou até mesmo em frente em casa, para mim poder me movimentar e não ficar parada. Inclusive a gente tem as imagens suas, ó, com seu corrimão, enfim, fazendo as manobras e tentando treinar um pouco, né, Pamela? Tem te ajudado bastante, então? Falar a verdade, tá me ajudando um pouquinho, porque eu queria muito, com certeza, estar podendo andar na pista, principalmente no pavilhão, que é uma pista nova agora. Mas o bom é que eu não tô parada. Isso que importa, eu não consigo ficar parada, sou uma pessoa muito criativa. Então tô sempre me exercitando dentro de casa e andando de skate também. Manda lá, Filipão. Ô Pamela, e uma outra coisa que eu queria saber é que, assim, atleta de alto nível, a gente sabe que não é só pegar o skate e, igual você comentou aí, né, sair na rua, fazendo manobra, existe toda uma estrutura para isso. Como é que você está fazendo com essa estrutura, questão de exercícios físicos, alimentação, você também tem todo um cuidado com questão de imagem, como é que está essa rotina? Conta um pouquinho para a gente. Eu com certeza estou dentro de casa, cuidando dos meus pais, evitando o máximo sair também. E eu tenho uma equipe que trabalha junto comigo, que é meu empresário Hamilton, ele é um médico, então ele trabalha muito comigo. Tenho meu nutricionista, que é o Renan, então eles cuidam muito bem do meu corpo. E tenho a minha personal, que é a Marcela, e meus fisioterapeutas, que é da Impulso, que é o Léo. Então a gente está se preparando muito dentro de casa mesmo, não estou saindo, estou sempre conversando com todos online, sempre me exercitando dentro de casa, para evitar ao máximo sair na rua. Ô Pamela, você é a atual campeã mundial, é a primeira do ranking, mas como é que ficaram as competições pré-Olimpíada? A gente está dizendo já há um tempo que você está com um pezinho na Olimpíada, mas ainda tem competição antes da Olimpíada, né? Como é que tá isso? Atualiza pra gente, porque acho que mesmo quem acompanha deve estar um pouco na dúvida aí, como é que ficam esses mundiais, esses classificatórios aí para a Olimpíada de Tóquio.
Exatamente. Antes das Olimpíadas, tem muitas competições ainda. Eu sou a primeira do ranking, participei mais ou menos de 5, 6 etapas que eram muito boas para o ranking mundial. E 2020 já tem muitas competições ainda. Teve a primeira que foi em janeiro, que foi a STU Open no Rio, consegui ganhar. Mas ia ter umas 5, 6 competições. Então não estava nada certo, ainda não está. Agora que tudo isso mudou, vai ter muito mais competições ainda. E a gente está muito ansioso para que tudo isso passe logo para a gente voltar a competir. Porque, como eu falei, não está nada certo, sou primeira do ranking, mas só lá pertinho das Olimpíadas em maio que a gente vai saber realmente quem vai para as Olimpíadas. Felipe, você tem tempo para mais uma pergunta, vai, manda ver. Vamos lá. Ô Pamela, a gente vê em muitas modalidades que os competidores fizeram um acordo, porque tem gente do mundo inteiro, cada país com uma situação de pandemia. De skate, como é que tá? Você tem monitorado como é que estão suas concorrentes? Elas já estão treinando, já estão competindo em países onde a pandemia, vamos dizer assim, já está mais estabilizada? Aqui no Brasil, ainda que eu saiba, não está nada liberado ainda para a gente poder treinar. Mas nos Estados Unidos, Europa, eles estão começando a liberar, então elas já estão começando a andar de skate. Muitas também têm pista dentro da própria casa. Então fica um pouquinho mais fácil para elas. E a gente tem certeza que tudo isso vai passar logo e a gente vai poder andar de skate como elas estão andando. Elas já estão andando, já estão treinando e a gente está muito ansioso para que tudo isso passe. Ô Pamela, você tem as suas duas parceiras, né, de skate que estão coladas no ranking junto com você, provavelmente vão para a Olimpíada com você, que é a Raíssa Leal, que foi vice no Mundial do ano passado, e a Letícia Buffoni. Você tem então conversado com elas, Isso. entra em contato mesmo para saber como que elas estão também se preparando? Então a gente conversa sempre, a gente até faz umas lives juntas. A Letícia, para quem não sabe, ela está nos Estados Unidos, ela tem uma pista dentro da casa dela, então ela está conseguindo treinar. A Raíssa e também outras meninas que estão no ranking mundial, todas estão dentro de casa, todas estão bem ansiosas para que possam andar de skate também. Não só elas, como todas as meninas que também estão entre as 20 dos ranking mundial, estão muito ansiosas para que possam andar de skate logo. Pamela, então vamos torcer para que você volte aí para as pistas e para as ruas rapidamente e volte a treinar. Obrigado pela sua participação aqui no Link Vanguarda, viu? Valeu. Obrigado, Felipe. Obrigada a todos, uma ótima tarde. Valeu, Rogério. Valeu, Pamela. Valeu, Filipão. Até mais, hein? Amanhã tem mais, hein? Conversa aqui no Link. Valeu, obrigado. 49, Link Vanguarda está de volta. Quando a gente fala em hotel, a gente pensa logo em descanso, em viagem, lazer. Para moradores da região, está virando local de trabalho. Olha que interessante, em São José dos Campos, os hotéis estão transformando os quartos em escritórios para quem está com dificuldade de trabalhar em casa. O Anderson é gerente de projetos e trabalha em home office há quase 2 anos. Mas agora, com a esposa e os 2 filhos em casa o dia todo por causa da pandemia, tem sido difícil se concentrar. Gerenciar agora as crianças em casa, minha esposa também está trabalhando de casa, então tem toda essa rotina de casa, auxiliar a minha filha também na escola. Então, acho que balancear tudo isso tem sido um desafio. Para resolver a situação, o Anderson está procurando por hotéis que oferecem um serviço chamado Room Office, ou um quarto escritório. Em alguns momentos eu tenho que fazer alguns workshops com alguns clientes, e aí eu preciso ter foco, eu não posso ser interrompido. E aí seria um serviço que nesse momento seria importante para mim. Esse hotel em São José dos Campos tem oferecido esse serviço. O local já era acostumado a receber eventos corporativos e hóspedes que precisavam de um espaço para trabalhar. E agora, na quarentena, encontraram no Room Office um jeito de driblar a crise, já que o faturamento caiu bastante nos últimos meses. Já que somos um hotel corporativo, nós poderíamos, então, utilizar esse espaço para driblar essa falta de faturamento nesse período. A gente acredita que seja bastante produtivo para esse profissional, então nós aderimos ao serviço de Room Office. Para poder funcionar, o hotel toma alguns cuidados extras com a higiene. Assim que um hóspede sai, a suíte fica desocupada por pelo menos 72 horas para depois ser feita uma faxina caprichada. Já a estrutura para atender os novos hóspedes, eles já tinham. Nos quartos tem mesa para computador, televisão e ainda uma mini cozinha com frigobar e micro-ondas.
Também tem café da manhã e outras refeições que são servidas no quarto. De acordo com a diretora do hotel, o valor de uma diária de room office sai a partir de R$ 114 e é possível optar por um pacote semanal ou mensal. Se ele fizer um pacote semanal, ele pode ficar 5 dias e paga simplesmente 4 diárias. Se ele fizer quinzenal, ele pode utilizar 15 dias e paga somente 13 diárias. Esse outro hotel em São José dos Campos também planeja aderir ao Room Office. Como o faturamento por aqui caiu cerca de 90%, essa vai ser uma tentativa de atrair um público diferente para pelo menos manter as contas em dia. Para isso, a administração do hotel começou a fazer alguns orçamentos para poder fazer as adaptações necessárias nos quartos. A intenção é retirar as camas de alguns apartamentos e, no lugar, colocar mesas e cadeiras de escritório e alugar mensalmente como se fossem salas comerciais. Ele está isento de condomínio, energia, água, mão de obra, que é para limpeza do apartamento. Ou seja, ele fica dentro do trabalho, aproveita mais o tempo e consegue fazer essa gestão dele com um custo menor do que se ele fosse alugar uma sala com todos esses tributos. Mesmo com essas adaptações, o empresário diz que não tem ideia de quando o hotel vai voltar a ter o nível de ocupação que tinha no começo do ano. Essa é a ideia para que a gente possa conseguir pagar as contas, né? A gente brinca assim, mas é uma verdade. Como a ocupação é muito baixa e nós não temos ainda perspectiva de quando vai voltar à normalidade, porque é totalmente incerto isso aí. Onde a coisa foi parar, né? Não é fácil, né? Não é fácil, mas se torna uma boa alternativa para quem precisa de sossego, um espaço realmente bem tranquilo para trabalhar, né? Pois é. Vamos de volta com o Link Vanguarda. A festa de flores e morangos de Atibaia não vai acontecer este ano. Um prejuízo incalculável para produtores, exportadores e para o pessoal que lucra com a montagem do evento. 2020 seria um ano especial para a organização da festa, que completaria 40 anos. Mas aí, com a pandemia do novo coronavírus, não teve jeito. O principal motivo para o adiamento da Festa das Flores, né, como qualquer outro evento, com certeza foi o risco que a Covid-19 traz hoje para a saúde pública, né? A notícia é ruim para a cidade de Atibaia. Desde o início da preparação até o fim da festa, são mais de 1.000 empregos diretos e indiretos. Nos 4 finais de semana, mais de 100.000 turistas passam por aqui. O período da festa é um dos melhores do ano para quem produz flores em Atibaia. Fica atrás apenas do Dia das Mães e do Dia dos Namorados. Mas agora, sem o evento, a associação que representa a categoria prevê um impacto grande, principalmente nos pequenos e médios produtores. A venda deles praticamente ou é linha, ou para pequenos eventos, venda direta a alguns decoradores. E como esse mercado caiu muito, né, esse ano, a Festa das Flores ajudaria muito a eles, né? Infelizmente, esse ano a festa não vai conseguir ter esse papel de ajudar financeiramente esses produtores, mas todos concordaram no cancelamento, porque eu acredito que a propaganda negativa e o risco à saúde pública é muito grande e a associação não pode se arriscar. A Associação dos Produtores de Morango de Atibaia e região também lamenta o cancelamento da festa. Esse ano, a safra teve uma queda de 25% e o evento seria importante para recuperar financeiramente parte dessa perda. A gente lá tem uma venda melhor, tem uma venda que agrega mais valor e também a gente fica triste porque é um evento que fala da cidade, une as pessoas, une os produtores e sem isso estamos chateados. A Kátia é expositora na festa há mais de 20 anos. Ela vende suco e o tradicional pastel de morango, receita que ela só faz no mês de setembro. A gente se dedica demais porque o público é grande. A minha família trabalha comigo, é um envolvimento inteiro meu. A alternativa esse ano vai ser vender o pastel e o suco no box que ela tem no mercado municipal e nas feiras livres da cidade. Sempre com otimismo e tomando todos os cuidados. Por trás da máscara existe um sorriso de agradecimento e de esperança para a gente ter dias melhores que vão vir, tenho certeza.
Vão vir, com certeza. E a gente está aqui com água mesmo na boca de ver aquele suco, aquele pastel, que coisa Ainda deliciosa. bem que dá para pedir, né? Na barraca. Pois é, tem essa chance aí, tem uma saída aí. A previsão da Associação Hortolândia é que a festa de flores e morangos seja retomada o ano que vem. Mais de 4.000 famílias de São José dos Campos ainda não receberam a cesta básica fornecida pelo Estado. E a partir desta semana, o esquema de retirada mudou. O Pedro Melo vai explicar para a gente. Pedro, o que mudou nesse esquema aí de distribuição? Boa tarde para você. Olá, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, agora eles vão fazer a retirada em pontos específicos aqui na cidade, porque a prefeitura estava com as tentativas de entrega das cestas e agora fez essa alteração. Vamos conversar com a secretária Edna Tralli, já está aqui com a gente. Secretária, boa tarde. O que mudou então? É uma retirada porque as tentativas todas já foram feitas, é isso? Isso, nós recebemos por volta de quase 29 mil cestas, né? E garantimos a entrega em todas as residências. Porém, em alguns casos, as pessoas não se encontravam, né, em nenhuma das 3 tentativas que nós fizemos nesses casos. Então, nós dividimos nas 5 regiões da cidade, né? Estão nas 4 casas dos idosos e mais no ginásio do Novo Horizonte, no Poliesportivo do Novo Horizonte, para que essas pessoas com um pouquinho mais de liberdade, às vezes do horário, né, possam ir lá fazer a retirada da sua cesta. Agora, é importante a gente reforçar que provavelmente o não encontrar dessas pessoas, elas poderiam não estar em casa ou mudar de endereço. Por isso que é importante atualizar o cadastro. Sim, né? Sim. Procurar um dos nossos CRAs, nós temos 11 CRAs distribuídos na cidade, e atualizar o seu cadastro único, né? Então, se você quiser ter informação de onde a sua cesta se encontra, você pode olhar no site da prefeitura, está uma lista, né, publicada lá para essas pessoas que não foram encontradas, com o endereço de referência, qual desses locais é para ela buscar a cesta dela. Se tem dificuldade de acessar a internet, pode ligar no 156 ou se não ir direto lá no seu CRAS que ele te informa onde a sua cesta se encontra. Tá certo, olha, muito obrigado pelos esclarecimentos. Atualize então o seu cadastro se você não conseguiu receber a sua cesta e lembrando que quem já recebeu agora não recebe mais. A gente volta para o estúdio. 4.000 famílias, né, Pedro? É muita gente, né? Tomara que consiga chegar a todo mundo a essas cestas. Obrigado aí pelas informações. Pandemia, a Prefeitura de Taubaté se comprometeu a substituir as marmitas distribuídas aos alunos da rede municipal por kits de alimentos. Mas quase 2 meses depois do cadastro, o benefício ainda não chegou para as famílias. Na última merenda da Larissa, veio arroz, feijão, abobrinha e ovos mexidos. Mas a mãe diz que a filha tem alergia a ovo, por isso não comeu a marmita. A comida está sendo distribuída diariamente desde que as escolas fecharam em março. Mas nem sempre a família da Larissa consegue ir até a escola para retirar. Tem dia que dá, tem dia que não dá. Às vezes tá muita fila, muita coisa. Ele é do grupo de risco, assim, não dá para você ficar muito perto com as pessoas. Uma lei federal autorizou os municípios a entregarem um kit de alimentos no lugar das merendas durante a pandemia do coronavírus. O benefício ajudaria muito a família da Larissa, já que a mãe e o pai estão desempregados e contam com a solidariedade de outras pessoas. O meu esposo está no análise, no INSS, já faz 1 mês e meio, e a gente está na situação, ele cata a reciclagem, que o pessoal da rua dá, e aí ele vende. Às vezes dá para comprar um leite para ela, que ela toma café com leite. Em abril, a Prefeitura de Taubaté abriu um cadastramento online de 3 dias. Dos 42 mil alunos da rede municipal, 23 mil foram registrados na lista. Mas até agora, o kit não saiu para nenhum deles. Nós fizemos um primeiro pregão para que a gente conseguisse comprar. Esse pregão, por diversos fatores, ele fracassou, né? Então, assim, empresa que mandou um valor muito baixo não veio participar e a outra não quis cobrir o preço. A empresa que ganhou o alimento, ganhou um certo item, não estava com a documentação adequada. Então, tiveram vários fatores que causaram esse fracasso naquele primeiro pregão, que findou, na verdade, dia 2 de junho, né? Um novo pregão está marcado para esta quarta-feira. Se dessa vez tudo der certo e não tiver nenhum problema, os kits devem começar a ser entregues na segunda quinzena de julho. A entrega será feita de 2 formas. Os alimentos perecíveis vão ser distribuídos semanalmente. E os itens secos serão entregues 1 vez por mês. Por volta aí do dia 15 de julho, né, ali na segunda quinzena de julho, a gente deve estar entregando, porque depois que comprar todo o alimento, aí nós temos que fazer a linha de montagem, né, desse kit, como se fosse uma cesta básica dos itens. Então isso também demanda
uma mão de obra, já que nós temos aí por volta de 23 mil inscritos, né? Então, são 23 mil kits que vão ter que ser montados. Então a gente reforça, enquanto não saem os kits, as famílias devem continuar retirando as marmitas nas escolas. Meio-dia 22, agora a gente muda um pouquinho de assunto. O seguinte, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social está com uma campanha contra as drogas nessa quarentena. É o programa Prevenir Sempre, que pode ser acessado pela internet. A gente conversa ao vivo com a Célia Barnes, ela é secretária de Desenvolvimento Social do Estado. A gente tem ela agora ao vivo pela internet. Secretária, muito boa tarde, muito obrigada pela sua participação. Primeiro, explica para as pessoas como elas podem ter acesso a esse conteúdo. Boa tarde, Agda. Boa tarde, Rogério. Esse conteúdo é extremamente instrutivo e autoexplicativo até, uma série de cursos, também uma grande plataforma na internet, com cursos online, com e-book, também com webinars, né, os seminários, sobre prevenção em tempos de pandemia, prevenção ao uso de álcool e drogas, na contenção dessa... Vocês falaram tanto aqui na matéria anterior sobre alimentos e o quanto isso traz de conforto, e algumas pessoas têm se valido do uso do álcool de forma excessiva nesses momentos de pandemia, e o isolamento tem causado essa ampliação e nós temos visto isso. Então, nesse sentido, a Secretaria de Desenvolvimento Social criou essa grande plataforma que chama-se Prevenir Sempre. É muito fácil de acessar pelo www.prevenirsempre.com.br e as pessoas vão ter um amplo conhecimento de forma muito simples, muito do dia a dia, de como orientar pais em relação aos seus filhos e de como o consumo pode acabar incorrendo no aumento da violência doméstica. Então, uma plataforma bastante autoexplicativa, muito descomplicada, mas muito útil hoje em dia em tempos de pandemia. Tem bastante conteúdo, né, secretária? Bom, qual é o público-alvo que vocês querem atingir? Por exemplo, tem material para os pais, tem material também para os jovens, não é? Exatamente. Especialmente, ele foi formatado para orientar os pais, mas ele tem uma linguagem muito fácil, muito simples e acho que ele orienta muito bem a todos. E os jovens podem também e devem conhecer esse conteúdo, é por isso que ele está também nesse formato tecnológico, porque isso também é mais atraente para os jovens. E, além disso, os webinars, que são também cursos ao vivo que nós temos promovido constantemente com grandes técnicos na área. Ótimo. Inclusive, a gente tem aqui, olha, para você que está acompanhando a entrevista, o endereço para as inscrições para poder fazer os cursos online, ter acesso a todo esse conteúdo. Secretária, de fato, o isolamento social, você acha que contribui para o vício do uso de drogas, álcool, enfim? Olha, Agda, o que nós temos visto, inclusive pelo mundo, é que realmente o isolamento social tem contribuído para um consumo maior de álcool e de outras drogas, infelizmente. E é muito importante esse alerta, é muito importante que a gente fale sobre o tema, porque as pessoas muitas vezes buscam encontrar um conforto no elemento do álcool, da bebida alcoólica, mas de forma excessiva ela pode sim acabar incorrendo em aumento de casos de violência doméstica. Isso nós temos visto muito. O alcoolismo tem uma relação direta com aumento de casos de violência doméstica. Nesse sentido, também o governo do estado implantou a delegacia digital, que é uma forma das pessoas poderem fazer suas denúncias online em caso de violência doméstica, além do aplicativo SOS Mulher, que é um aplicativo já conhecido, bastante divulgado pelo governo do estado, onde com apenas uma pressão no botão de pânico, a pessoa consegue, claro, tendo medida protetiva, o apoio da polícia em 15 minutos. Então, todos esses temas são muito delicados, mas têm que ser trazidos à tona em momentos de pandemia para que nós consigamos nos manter em isolamento, mas de forma segura para toda a família. Sim, e com informação sempre, né, secretária? Obrigada, viu, pela entrevista. Que Taubaté atingiu 428 casos e 15 mortes pelo coronavírus. Enquanto esses números crescem sempre, o isolamento na cidade diminuiu.
Sobre isso, a gente conversa então ao vivo com a repórter Thalita França. Ô Thalita, que tipo de medidas a Prefeitura está planejando fazer para aumentar esse índice de isolamento? Boa tarde. Oi, Águida, boa tarde para você, para o Rogério e para todo mundo. Agora, então, a Prefeitura vai adotar novas medidas, né? Vai apertar a fiscalização aí para fazer com que as pessoas, de fato, fiquem em casa em Taubaté e só saiam se houver necessidade. A partir de hoje, por exemplo, a Prefeitura vai retirar todos os bancos das principais praças da cidade. Então, Praça Dom Epaminondas, Santa Terezinha, por exemplo, não vão ter mais banco, porque antes a Prefeitura tinha isolado os bancos, né? Tinha colocado aquela faixa zebrada e muita gente ia lá na maior cara de pau, tirava a faixa e sentava e ficava lá sem fazer nada. E a gente tem que evitar aglomeração, né? A Rosa Celano está aqui, é a coordenadora do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus em Taubaté. Doutora Rosa, boa tarde. Quais outras medidas, né? O que a Prefeitura vai fazer a partir de agora para segurar as pessoas em casa em Taubaté? Boa tarde. Nós acabamos de fazer uma reunião, inclusive no Mercado Municipal, junto com os serviços públicos, a Segurança e a Secretaria de Saúde. Nós faremos aí alterações em relação aos bancos das praças, inicialmente. Faremos também algumas mudanças importantes vinculadas ao fluxo do mercado municipal, em relação também à cobrança do uso da máscara que estava ocorrendo intensamente nos estabelecimentos. Agora nós vamos passar também para as vias públicas, porque a gente está muito preocupado, os números vêm crescendo desde o dia 1º de junho. Nós já tivemos um aumento de 146 casos para 428. Então, as ações elas precisam ser integradas entre o poder público, mas a população precisa também nos ajudar. Todas essas novidades nas ações vão ser detalhadas daqui para frente, né? A senhora falou do aumento de casos, aumentou do dia 1º de junho até hoje 193%. Portanto, Taubaté está com 428 casos. A Prefeitura atribui também isso, esse aumento, na flexibilização do comércio, na reabertura do comércio? Nós temos algumas variáveis já sabidas anteriormente pelos estudos, né? Que esse seria o momento mais importante. O mês de junho com o mês de julho são os 2 meses de maior impacto, e daí a importância desses estudos, dessa inter-relação entre os municípios, a flexibilização a partir do dia 1º de junho e também ao aumento de testagem que nós estamos a cada dia acrescentando grupos mais vulneráveis, de maior criticidade. Isso também tem impactado diretamente no aumento dos números. Falando da flexibilização do comércio, para as pessoas entenderem, o fato de estar todo mundo saindo, aglomerando nas ruas, isso pode fazer um retrocesso na flexibilização aqui em Taubaté? De repente o comércio pode fechar novamente? Toda a região ela é avaliada em conjunto, a região do Vale do Paraíba. E o estado de São Paulo monitora todos os nossos dados diariamente. E que dados são esses, para relembrar? Número de óbitos, número de internados, número de casos novos, taxa de ocupação de UTI. Então, são dados que serão monitorados para que a decisão seja tomada com a maior segurança para a saúde da nossa população. A senhora falou dos testes. Como é que está, então, a testagem na cidade? Quantos testes estão sendo feitos? Nós estamos subdividindo pela criticidade. Então, toda a equipe da saúde municipal já foi testada, toda a equipe dos serviços públicos, segurança está finalizando. Estamos fazendo nos pontos de maior criticidade de contato com a população. Nós já chegamos na marca de 5.000 testes feitos e também estamos com um protocolo que está sendo finalizado agora, justamente porque nós temos um número de pessoas de férias, de licença, em home office, que também serão testadas previamente ao retorno às suas atividades na Prefeitura de Taubaté. A gente tem uma informação de que uma clínica médica, né, especializada em exames e consultas, que fica aqui no centro de Taubaté, chegou a fechar porque funcionários estariam com coronavírus. Essa informação está bastante viralizada, todo mundo comentando aqui em Taubaté. O que chegou para a Prefeitura? Qual que é a posição de vocês? A vigilância recebeu essa informação, esteve no local, fez uma averiguação técnica, fez as orientações, a clínica procedeu às medidas que foram recebidas e agora eles estão de novo em funcionamento e a vigilância procedendo todo o mapeamento das pessoas que fizeram contato nesse período anterior. Certo, a gente continua então acompanhando a situação em Taubaté. Obrigada, doutora, pelas informações. Olha, essa clínica particular, pessoal, chegou a mandar uma posição para a gente. Eles disseram que eles estão atendendo regularmente as pessoas, né, desde que tiveram aí autorização para reabrir e que todos os funcionários fizeram testes, tá? Todo mundo na clínica passou por teste. Os funcionários que foram testados positivo foram afastados do trabalho, mas eles não informaram quantos funcionários foram testados positivo, né? E quem teve o teste negativado, né? Quem teve o negativado aí para o coronavírus, está trabalhando normalmente. E que tem muita gente trabalhando de casa.
A clínica também informou que adotou todas as medidas de segurança, está higienizando o local, os equipamentos, o pessoal trabalhando lá com os EPIs, né? O pessoal trabalhando com proteção, todo mundo que entra tem a temperatura medida ali na hora. Então disse que está tudo sob controle. E essas são as informações que a gente tem aqui de Taubaté, Rogério e Águida. Ok, Thalita falando sobre as medidas de isolamento que devem ser tomadas agora. Obrigada, viu, Thalita, pelas informações, principalmente nesse período, né, Rogério? Logo, logo o Estado vai definir novas medidas. Será que a nossa região vai avançar de fase ou não, né? Conforme os dados previstos em Taubaté e em outras cidades da região. Pacientes com agendamentos no ambulatório de especialidades de São José, o AME, tiveram que enfrentar uma longa fila hoje de manhã. E nessa fila, a nossa equipe encontrou muitos idosos e outras pessoas do grupo de risco da Covid-19. Todos esperando por horas para passar por exame ou consulta. Uma fila de virar o quarteirão no ambulatório médico de especialidades, o AME. Todos com consultas e exames para fazer. O problema é que, em meio à pandemia, ficar esperando numa fila com tanta gente não é nada saudável. A Maria Lucinda tinha uma consulta agendada para 7 da manhã. Chegou com antecedência, mas adiantou? Era para 7 horas, era. Agora já são 8h40? Cheguei, fui no balcão, falaram, não, minha senhora, é assim mesmo, pode ir para fila. Nós não tem horário para atender. O AME recebe pacientes de São José, além de moradores de outras cidades da região. A Magali estava preocupada com o atraso da consulta dela. Ela operou a vista e veio para um retorno. Mas como ela é do grupo de risco para o coronavírus, ficar na fila com tanta gente é difícil. A médica marcou 8h40 para estar lá dentro. Estou aqui fora ainda. Dá medo, a gente que faz cirurgia dá umas vertigens, tem umas tonturas, né? Além da confusão dos horários de atendimento e da aglomeração que se forma aqui do lado de fora, para você ter ideia, a pessoa que está no fim da fila, para conseguir chegar até esse ponto aqui, que é a entrada do AME, leva em média de 30 a 40 minutos. E o pior é que daí, quando ela passa desse ponto aqui, tem que enfrentar uma fila lá do lado de dentro. O Cláudio veio para fazer fisioterapia. Chegou com 1 hora de antecedência, mas no horário do atendimento, ele estava na metade da fila do lado de fora. Pede para chegar antes, não adianta. Estamos aqui todo mundo esperando, todo mundo reclamando. De fora, nós registramos a movimentação no saguão de entrada do AME. Dá para ver uma aglomeração de pessoas entre pacientes e funcionários. Uma equipe da administração justificou que o ambulatório está com um problema no sistema, mas o problema que não parece ter sido só hoje. Ontem, por exemplo, os pacientes nos enviaram fotos, também de filas na unidade. O senhor fica com medo de estar aqui na fila? Não, a gente fica, porque eu estou com 73 anos, filho. Aqui fora ainda está bem, lá dentro vai ser pior. É delicado, né? Pacientes assim do grupo de risco enfrentando uma fila nessa temporada de que todo mundo tem que se prevenir contra o coronavírus. É difícil, hein? A nossa equipe também conversou com a diretora do AME de São José para entender o que aconteceu na unidade para gerar tanta demora nesses dias. Ela explicou que, além dos novos procedimentos adotados por causa da pandemia, a unidade também implantou um novo sistema de informática que afetou os atendimentos. Nós fizemos uma mudança de sistema que foi implantado na sexta-feira à tarde e, como qualquer questão de TI, a gente tem um período aí de adaptação. Então isso pode gerar alguns outros pequenos atrasos com relação a cadastros, a importações de agenda, mas tudo isso está sendo tratado pela nossa equipe. Então realmente o fluxo está mais moroso, mais lento, e isso acaba gerando uma fila aqui na parte externa. Então a gente pede para os pacientes que vêm de condução própria, do município de São José e dos municípios mais próximos, que eles não precisam mais chegar com tanto tempo de antecedência, que eles cheguem com 15 minutos de antecedência. Fora isso, a gente está deslocando 2 funcionários para fazer a gestão dessa fila externa, para não estar deixando pacientes, tanto com necessidades especiais, idosos, cadeirantes, aqui fora, quanto para gerenciar esse tempo de espera. Porque o tempo de espera realmente está muito longo, uma fila interminável, né? Uma unidade de saúde levando as pessoas para essa situação, a gente espera que tenha sido algo bastante pontual, apesar que já tinha essa fila ontem, e que essa organização seja feita muito rapidamente para a gente não ver mais pacientes idosos, principalmente, numa fila como essa. É delicado. Segundo a diretora da unidade, o AME atende entre 800 e 1.000 pacientes por dia em São José dos Campos.